Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, dia de São Brás, protetor dos males da garganta, nós estamos hoje muito abatidos por causa desta pandemia, deste inimigo invisível, e que precisamos nos agarrar à nossa fé, e sobretudo pelas vias respiratórias nossas. Necessitamos muito da proteção dos santos, da intercessão dos santos e da proteção divina. Feliz de quem acredita no poder da bênção. Por que eu digo feliz? Porque é muito triste uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem fé, ela desacredita de tudo, acha que tudo é superstição e bobagem. No fundo, é uma pessoa triste. Porque ela até olha admirado as pessoas que têm fé e diz: eu queria ter uma fé como essa, mas não tenho. Intelectualizo tudo, me acho acima dos outros. Não consigo ter essa fé simples das pessoas humildes e simples. Por isso que Jesus certa vez exultou no Espírito dizendo: eu te louvo, Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus é assim, Ele é acessível aos simples. Por isso mesmo, benzer a garganta é para os que têm fé, não é para gente sem fé. É para quem acredita no poder da bênção de Deus. Para quem não acredita, não benze água, não benze imagens, não benze chaves, intelectualiza tudo. Ainda fica olhando de cima para baixo. Quem acredita, dizem eles, nessas coisas. Queridos, a bem da verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo é simples. No Evangelho de hoje, curiosamente, ele volta para a sua cidade, Nazaré. Voltando para Nazaré, ele não é bem recebido. Percebam que nosso Senhor fora criado, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas assim que iniciou a sua vida pública, ele começou a ir para outras cidades vizinhas. Uma delas nós vimos no Evangelho de domingo, chamada Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade da consolação. E por que isso? Diz o Evangelho que ele não fora bem recebido entre os seus parentes e seus familiares. E aí ele usou uma frase que se tornou jargão e ditado popular. Qual é? O profeta não é recebido em sua casa, não é assim? E aí eu completo essa frase dizendo assim: azar da casa. Azar da casa, porque perdeu a graça, perdeu a bênção. Não foi por falta de bênção, foi porque não quis. O Evangelho diz assim: ele não pôde fazer muitos milagres, apenas curou alguns doentes, porque os que ali estavam não tinham fé. Azar de quem não tinha fé. Problema dos que não têm fé. Grande problema, por sinal. Porque a fé remove montanhas. É a condição sine qua non para a graça de Deus, ou seja, é a condição sem a qual Deus não pode agir em nós. Ele precisa da nossa fé. Duvidas? Crês? Se creres, seja feito conforme a sua vontade. Você crê na bênção da garganta? Se creres, seja feito conforme a sua vontade. Olha, queridos, Jesus não foi aceito em sua própria pátria. E não foi porque ele foi uma pessoa ruim. Curiosamente, o Evangelho diz assim: de onde ele recebeu essa sabedoria toda? E esses grandes milagres? As pessoas estavam escandalizadas, não era porque Jesus era um fanfarrão, beberrão, que andava dando palavrões, dando mal. Não.
Curiosamente, as pessoas se escandalizam quando a outra pessoa é boa no que faz. O que incomoda não é a pessoa ser ruim, ela é ser boa no que ela faz, aí incomoda muita gente. Se ela for como os outros, beleza, tá tudo bem, continue assim, mãozinha no ombro. Mas se ela quiser ser correta no que faz, se prepare. Se prepare, porque esse mundo não é para quem quer ser bom, não é para quem quer ser justo. Não foi para o mestre, quem dirá para nós? Jesus não fora bem recebido por causa de que ele era bom. E esses milagres? E essa sabedoria, de onde ele recebeu tudo isso? E o grande calcanhar de Aquiles ele é filho de carpinteiro, ou seja, é filho de gente pobre, não pode ser melhor do que nós, a gente não dá conta, ele tem que ser inferior a nós, eu não suporto ver alguém fazer melhor do que eu. Esse foi o grande problema de Jesus em sua cidade natal, em Nazaré. Mas convenhamos, queridos, a grande prejudicada de tudo isso foi a própria Nazaré. A grande prejudicada pelo seu próprio preconceito foi a cidade onde Jesus nasceu. Se tivessem fé, aonde ele nasceu certamente seria onde os milagres correriam como um rio. Azar de quem não tem fé. Porque a graça está aí, o trono da graça aqui está. Ele está aqui pronto a derramar as suas bênçãos. Ele está aqui para derramar como um rio de água viva sobre nós a sua proteção contra os males da garganta. Felizes dos que têm fé e dos que acreditam. Como deve ser triste a vida de quem não tem fé. Vocês já pararam para pensar? Está ali no leito de um hospital. Olha, eu vou levar uma medalhinha de Nossa Senhora, vou rezar o terço aqui com você, você vai ficar boa. Não vou não, eu não acredito nessas coisas, já vou morrer mesmo, acabou, não tem Deus para me ajudar não. Psicologicamente a pessoa já se enterrou, espiritualmente também, força para lutar não tem mais. Comprovadamente isso não é de agora, os médicos já sustentam que a fé é mais de 50% de cura. Recuperação física e mental, além do milagre, né? Além do milagre. Portanto, o que fazer numa situação em que as pessoas de minha casa me rejeitam, em que as pessoas do meu ambiente onde eu sou familiar não gostam de mim e nem acreditam no que eu faço? Me trancar dentro do quarto, ficar triste, depressivo, ir para as redes sociais criticar que todo mundo não presta e assim sucessivamente? O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez numa situação dessas? O Evangelho tem a resposta. A resposta é a última frase do Evangelho de hoje. Como é que Jesus lidava com a rejeição de sua cidade? Percorria os povoados e redondezas vizinhas, pregando a palavra de Deus. Vocês não querem? Eu vou para quem queira. Vocês não querem, não têm fé? Eu vou para quem tem e quem quer. Foi isso que nosso Senhor fez. Não se abateu, não esmoreceu, lamentou, isso sim. Tem uma igreja em Israel muito bonita. O arquiteto tentou retratar aquilo que aconteceu de fato no Evangelho. Assim que descemos o Monte das Bem-aventuranças, tem uma vista privilegiada da Jerusalém antiga. E diz os santos evangelhos que Jesus, olhando para Jerusalém, chorou. Foram uma das duas vezes que diz o texto bíblico que Jesus chorou. Uma dessas foi
nesse lugar, olhando para a sua cidade, a cidade de Jerusalém, ele diz: quantas vezes eu quis reunir-te, como as galinhas reúnem os pintainhos debaixo das asas, e você não quis. Jerusalém se lamentou, chorou. Aí o artista foi construir uma igreja em forma de lágrima ali, bonita, para dizer: aqui foi o lugar onde Jesus chorou, se lamentou. Mas não pense que ele ficou parado na tristeza, não. Sacudiu a poeira do pé e disse: olha, vocês não querem, tem quem queira. Vou continuar pregando, vou continuar curando. E foi assim que ele encontrou a mulher cananeia, o centurião pagão, gente que nem tinha religião, e ele se exclamou dizendo: jamais vi tamanha fé, nem em toda a casa de Israel. Portanto, querido, a fé é o baluarte da nossa vida, é o porta-estandarte para cada um de nós. A fé é a abertura da alma para a graça de Deus na nossa vida. Como ele queria que a sua cidade natal fosse uma cidade de fé, que a fé superasse os preconceitos, mas não superou. Não superou. E nem por isso Jesus deixou de realizar o que precisaria ser realizado. Pregou, evangelizou e curou as pessoas. E para concluir esta reflexão, hoje no exemplo de São Brás, vamos fazê-lo com fé. O padre vai agora dar a bênção da garganta, mas isso é para gente de fé. É como alguém que se aproxima do padre: Padre, abençoa aqui estas velas, porque eu acredito na bênção. A bênção muda a natureza das coisas. Isso é para gente boa, é para gente de fé. Padre, abençoe esta água. A bênção sobre a água vai mudar a natureza das coisas, porque não é bênção do homem, é bênção de Deus sobre a água. Padre, dá-me a sua bênção. Eu só dou para quem pede. Aprendi de Jesus isso, que a graça é só para quem pede. A graça é só para quem tem fé. Quem não tem fé não merece. Quem não tem fé não recebe. Nazaré não recebeu. Nazaré não recebeu. O profeta não é bem recebido em sua pátria. Azar desta pátria, porque sempre haverá homens e mulheres de fé que se apresentarão diante do Senhor com humildade, com o coração necessitado, dizendo: me dê, eu creio, eu preciso. Essa é a postura correta. Eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua graça, eu preciso de seu amor. E quando a gente se postura, nós temos essa postura, Ele é o primeiro a nos agraciar. Ele é o primeiro a nos cumular de bênçãos. Portanto, a partir de hoje, só faça se tiveres fé no que você está fazendo. Não faça por ritualismo falso ou porque viu os outros fazendo. Não, faça por convicção própria e por fé. Não seja Maria vai com as outras. Acredite no que você está fazendo. Acredite na bênção que eu estou fazendo. Por isso mesmo é que a nossa fé tem todo sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.